Amém. Então, gente, como eu estava dizendo, eu estou feliz de ver cada um de vocês aqui. E eu sei que algumas de vocês estão renunciando a algo para estarem aqui. Algumas, a própria alma grita para que não estivesse. Que sinaliza através de gestos, através de olhares e posicionamentos. E eu sei disso. É claro, em algumas situações, tipo assim, eu estou aqui porque Deus mandou. E o que a gente diz numa hora dessa? Amém. Cada vez que a gente renuncia a algo, a gente recebe algo. Quanto mais a gente se livra de algo, mais a gente recebe de Deus. Aquele que perde a sua vida é que ganha, não é? E no verão, vim dormir mal na igreja. Eu sei que nem todo mundo vai poder dormir, não é? Eu sei que para algumas já foi um sacrifício conseguir estar. Mas Deus está vendo quem realmente está fazendo igual a viúva pobre. O meu tudo é esse aqui, não é? E quem realmente porque ninguém vai julgar ninguém. Vocês estão proibidas de julgar uma outra. Quem tiver que ir para casa, deixa que Deus sonde o coração. Mas não seja você a que vai para casa por frescura. Amém? Amém. Amém. Só vá para casa realmente quem tiver necessidade. Você sabe por quê? Porque vai ter o bate-papo, né? Depois que eu falar aqui, eu sei que vai rolar lanche, eu sei que vai rolar um bate-papo. Vocês devem escolher uma sala mais fresca do prédio, encher de colchão pelo chão e ficar lá conversando, resolvendo coisas, tirando dúvidas e uma porção de coisa nesse sentido. Mas nunca acaba aí, meus irmãos. Nunca acaba só nisso. Ainda que alguns vão apagando no meio da madrugada, faz parte, é normal, não é? É renúncia. E renúncia para quê? Para uma coisa chamada comunhão. A igreja cheia do Espírito Santo fazia o que o Espírito Santo queria. E o que o Espírito Santo queria? Perseveravam na comunhão. Eu estava falando para os homens lá da minha célula ontem, se a gente tivesse reunido só para jogar dominó, já ia ser tremendo. Porque a gente é o corpo de Cristo reunido. Se vocês tivessem vindo para cá, deixar os filhos em casa, deixar o ar-condicionado em casa, deixar tudo em casa e vir para cá só para estar junto, para jogar dominó, eu te digo, ia ser uma bênção tremenda na sua vida, porque Jesus está aqui, no corpo reunido. Vocês estão reunidas em nome de Jesus, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Mas você sabe o que é mais legal? Vocês não estão vindo para jogar dominó. Então vai ser muito melhor para cada uma que tiver com o coração aberto com relação a isso, querendo de fato receber. A minha oração é que seja tão bom que seja o primeiro. Amém. Sabe o que é legal desses eventos? É baixo custo, você não precisa alugar um acampamento e pagar R$120, né? Você vem para cá. Ainda pegaram o boi aí, o pessoal resolveu fazer um lanche compartilhado, né? Estão fazendo lá um cachorro quente, né? Todo mundo vai comer. No dos homens foi bênção pura, mas a gente estava no jejum. Só na água. A gente estava falando, mas tem que ficar na fome. Justamente, né? Mas foi uma fome assim tremenda, abençoada. Era tipo, já era o 5º dia de jejum, né? Mas fluiu muito bem, né? E como é que vai funcionar, meus irmãos? Eu não sei, eu vou embora. Fiquem sensíveis àquilo que Deus for ministrando, né? A Jennifer, junto com outras irmãs, vão estar mediando as conversas. Eu vou compartilhar com vocês como é que aconteceu o dos homens. Eu vim para cá, nem eu que estava liderando sabia como é que ia funcionar. Tinha uns que tinham ido para casa, estavam demorando voltar. A gente sentou ali no carpete, estava um ventinho entrando, e a gente se esparramou ali e começamos a conversar. E Deus foi ministrando, e gente foi tirando dúvida. Aqueles assuntos que ninguém vai parar um culto para poder perguntar, mas os homens convivem com eles dentro do coração, aquelas dúvidas, não é? Eles foram abrindo o coração e foi tremendo, foi maravilhoso. A minha palavra inicial aqui, antes de eu ir embora, ela é muito específica. Eu estava conversando com a Jennifer antes e ela estava ali com algumas dúvidas. Podia falar de repente também para solteiras, para isso, para aquilo, pergunta para Deus. E eu venho perguntando para Deus mesmo, e assim, eu teria coisas importantes para falar para cada segmento. Tem algumas aqui que estão preparando para casar, e outras que estão com vontade de estar preparando para casar.
e outras que estão vivendo situações dificílimas no seu casamento, e outras que estão vivendo momentos muito bons no seu casamento. E eu tenho certeza, Deus tem palavra para cada uma dessas situações, e eu sei que Ele vai falar coisas no decorrer da madrugada. Mas o meu papel pastoral aqui nesse momento se restringe a um dos muitos assuntos que a gente precisa. E eu queria pedir nesse momento que você tivesse um pouquinho de paciência comigo, porque eu sou o único homem aqui, não é? E às vezes a gente, quando vai ensinar algum ponto que toca em alguns problemas, algumas feridas, algumas questões do relacionamento, a gente tende a ficar na defensiva. E é tipo assim, toda vez que um casal tem conflito, nenhum dos dois está 100% certo, nenhum dos dois está 100% errado. Tem erro dos dois lados. Aconselhando casais, eu vi na prática algo que eu já tinha aprendido antes, não é? Que não tem como você ser parcial. Se você ouvir só a mulher reclamando, você vai achar que o homem é o capeta dentro de casa e que os problemas da casa se resumem a ele. Mas se você ouve o homem reclamando, você vai pensar o contrário. E eu tenho uma célula de homens, imagina. E eu discipulo homens, e eu aconselho homens. E meus irmãos, eu tenho aprendido, toda vez que eles chegam para reclamar, eu valorizo vocês. E eu peço para Deus mostrar qual a parte deles naquilo que está acontecendo. Então não pense que o pastor passa a mão na cabeça dos homens, tá? De forma alguma. E o pastor também não passa a mão na cabeça de mulheres. A gente precisa entender a nossa parte, a nossa parcela em cada uma dessas situações. E orientando homens e tratando os defeitos dos homens, os problemas dos homens da nossa igreja têm crescido sim. Pode dizer o contrário quem quiser. A gente tem baixas, a gente tem problemas, tem homens que caem, mas de uma maneira geral os nossos homens têm amadurecido, têm aprendido mais a governar e têm crescido espiritualmente. Por mais que às vezes as mulheres não consigam enxergar o que está acontecendo, tenha fé, creia. Amém. Deus está dando crescimento, tá bom? E quem veio aqui hoje foi você. Então quando a gente começar a falar algumas coisas, não vire e pense assim, como eu disse, meu foco hoje vai ser as casadas, né? É bom que as solteiras aprendam, tem algumas caminhando para o casamento, né, Luana? Né, Lohana? Então, caminhando para o casamento, já vão aprendendo algumas coisas. Mas é importante você ter essa noção. Agora não é o momento de você jogar e falar, mas o meu marido, você não sabe o que ele faz. Mas você, entendeu? Eu quero que você pense assim, eu estou aqui, o que eu posso aproveitar ao máximo com relação a isso que vai ser aprendido, né? Recentemente, Deus nos trouxe uma palavra aqui sobre relacionamento no domingo à noite, em que tanto homens quanto mulheres aprenderam coisas e as mulheres aprenderam algo a respeito do respeito ao marido. Muitas vezes as mulheres não sabem que estão sendo desrespeitosas, elas não percebem, elas não se dão conta, muitas vezes nem do tom que estão usando, mas elas estão sendo. E uma das coisas que realmente atrapalha no casamento, como eu ensinei para vocês naquele dia, é o homem não conseguir fazer com que a mulher se sinta amada. Muitas mulheres estão casadas e não estão se sentindo amadas, e é a mulher não conseguir fazer com que o homem se sinta valorizado e respeitado. E existem algumas características no comportamento feminino que agravam bastante essa situação. Eu tenho tratado as dos homens com as dos homens, mais uma vez eu digo, e agora eu falo com relação às mulheres. Existe muito forte nos relacionamentos uma cultura de vingança. E tem relacionamentos que amadurecem cedo e aprendem a cortar a corrente, o ciclo da vingança. Mas existem relacionamentos que eles são longos, casamentos que já estão há muitos anos e se movem baseado na vingança. Como assim? O marido fez uma coisa que a mulher não gostou. E aí qual é o comportamento dela? Ao invés de ela tratar o problema, ela se vinga. Ela se cala com relação a isso. E ela, daqui a pouco, numa primeira oportunidade, ela joga aquilo de alguma maneira para poder doer. Tipo, você me atingiu, agora eu atinjo você.
E de repente estão ali conversando e a mulher começa a tratar diferente o marido. O que houve? E meus irmãos, uma das piores coisas que pode acontecer é alguém tirar a paz dentro de casa. A paz é uma coisa muito preciosa, mas às vezes um dos dois resolve tirar a paz, porque ao invés de tratar o conflito, entra no ciclo da vingança. E como é que isso funciona, né? O marido muitas vezes não sabe em que ele errou. Tantas coisas foram ditas, tantas coisas aconteceram, ele não faz ideia do porquê que a mulher está estranha com ele. Por que você está assim? Nada. Você está com raiva de mim? Não tô. Aí lá pelas tantas, no meio da madrugada, né? Não, você sabe uma coisa que eu acho engraçado? Vixe, acabou. E quando fala, beleza, o problema é quando começam as vingancinhas pequenas no decorrer da semana e cortam a comunicação aqui e cutuca algo dali, não é? E acaba construindo muros no relacionamento. Você precisa aprender a derrubar muralhas. Aqui hoje a gente vai aprender uma estratégia para derrubar muralhas. Você não pode ser aquela que constrói muralhas ou que coloca mais tijolo em cima da muralha. Tem muito casamento se acabando, muitas vezes por não entender algumas coisas. Estou aqui dizendo que os casamentos com problema que a gente tem vivido são por esse motivo. Cada um pega o que eu vou dizer e adapta dentro da sua realidade. Como eu disse aqui, não quero julgar, eu sei que cada situação é uma situação. Mas a gente precisa aprender a derrubar muralhas. E uma das muralhas, não é? Uma das consequências e causas das muralhas no relacionamento tem a ver com relacionamento sexual. A pessoa que tem uma muralha colocada entre o marido e a mulher, a parte de relacionamento sexual começa a esfriar, começa a se tornar um problema. Só que acontece o contrário também, meus irmãos. Não é só efeito, também é causa. Porque se não está acontecendo, o que acontece? A muralha, ela vai só aumentando. Quem é esse pastor para chegar aqui e falar, tocar nesses assuntos da intimidade com a gente? Irmãos, no reino de Deus eu me movo como pastor, aquele que cuida de gente, como mestre, não é? Aquele que revela a sabedoria de Deus, e como pregador. E eu tenho responsabilidade diante de Deus de doutrinar vocês dentro daquilo que a Bíblia ensina. Então eu queria que nesse momento vocês não tivessem nenhum tipo de posição defensiva e abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 7, de 3 a 5. Muralhas precisam cair e alguns entendimentos precisam ser construídos. E esse texto, a sabedoria que Deus deu ao apóstolo Paulo, ficou registrada. Era um homem que estava aconselhando famílias, casais, em várias igrejas e dando orientação. Ele traz algo que eu sei que vários de vocês já leram, mas quem sabe hoje você não vai ter um entendimento mais profundo disso. 1 Coríntios 7, de 3 a 5. Lemos assim a palavra de Deus: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Deixa eu dar uma dica aqui antes da gente continuar. O que lhe é devido não está falando de dinheiro não, tá? Vocês entenderam, né? Então tá bom. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos prive um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, presta atenção, mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Amém? Até aí, primeiramente. Quem aqui já foi no encontro face a face com Deus? Levanta a mão. Camila não foi ainda não, Camila? Já está grandinha, né? Já está na idade.
Tem alguns conteúdos ali que a gente dá uma pincelada, não dá tempo de aprofundar muita coisa, mas algumas bases que a gente joga ali são importantes a gente trazer à tona. Primeira coisa, Deus criou o sexo e tudo que Deus criou é bom. E ele é bom em que sentido? Quando ele é feito da maneira que Deus quis. A maneira que Deus quis é alguma posição sexual, como algumas pessoas tentam colocar em algumas igrejas? Não. A maneira que Deus quis é no casamento. O que o diabo faz? Faz com que as pessoas pratiquem o sexo fora do casamento. E tudo aquilo que é pecado gera maldição, gera problema. E tudo aquilo que você faz dentro da forma que Deus planejou gera bênção. Ou seja, há uma conspiração no reino das trevas para que as solteiras tenham vida sexual sem estarem casadas. Para quê? Para que vocês sejam amaldiçoadas. Entendeu a gravidade da situação? Para que vocês não recebam a bênção da maneira que Deus fez, para que vocês escolham consequências amargas, espirituais e muitas vezes físicas sobre a vida de vocês. Há uma conspiração do reino das trevas para que você, solteira, tenha vida sexual sem estar casada. Sai fora, é laço. Uma mulher solteira nunca vai viver plenamente aquilo que Deus planejou em termos de experiência sexual. Mas aí a casada pode, não só pode como deve. A Bíblia vai lá e mostra para a gente, Deus criou, é para vocês desfrutarem. E aí o que acontece? Há toda uma conspiração do reino das trevas agora, para que vocês não façam. Você já tinha parado para pensar que isso é uma questão de batalha espiritual? O texto mostra para a gente que Satanás está presente nessa situação em que a prática sexual não está acontecendo dentro do casamento, e ele se aproveita disso para poder tentar. Irmãos, se vocês praticam isso dentro do casamento, irmãos não, né? Irmãs, nessa noite eu posso falar simplesmente irmãs. Se vocês praticam isso no casamento, o que acontece? Bênção de Deus, vocês atraem a bênção de Deus sobre vocês. Agora, se não fazem, meus irmãos, o que acontece? Da mesma forma, não se privem uns aos outros. A Bíblia mostra aqui algumas consequências do que pode acontecer, não é? Eu queria mostrar uma ilustração para vocês. Deixa eu pegar algumas cadeiras aqui. Essa primeira cadeira aqui vai ser dormir. Essas duas cadeiras aqui, orar. E essas três cadeiras aqui, o verbo é? Não precisa falar não. Porque cada relacionamento vai usar a expressão que se sentir mais confortável. Vocês percebem que há uma hierarquia? Irmãos, dormir é algo importante demais. Amém? Deus fez a nossa vida para viver em ciclos, dia após dia. Tamira está ali rindo, porque ela falou que depois que acabar ela vai para casa, porque ela precisa muito dormir, né? Gente, dormir é algo muito importante. A Bíblia recomenda a gente que há tempo para descansar, que a gente precisa ter um tempo para o nosso corpo se refazer. Isso é valiosíssimo. Mas entre dormir e orar, qual que é maior? Porque se a gente deixa de orar porque a gente precisa dormir, a gente se arrebenta. E a gente deixa de viver toda a bênção que está ordenada sobre nós. Um exemplo que eu tenho dado aqui para a igreja é Jesus no Getsemane. Depois de uma semana extremamente cansativa, de muitas caminhadas, muito trabalho, Jesus e os discípulos trabalhando muito, debaixo de uma tensão muito grande, de Jesus ali naqueles momentos de conspiração para ser morto, eles extremamente cansados. Jesus vira para os discípulos e manda eles prepararem a ceia de Páscoa. E eles preparam, e Jesus começa a pregar. E ele prega o capítulo 13 de João, 14, 15, 16, 17. E aí celebra a Páscoa com eles. E quando termina todo o culto, eles pensam, agora a gente vai dormir. Jesus vira e fala assim, vamos agora lá para o jardim do Getsemane, vamos orar no monte.
e eles vão orar no monte. E quando chega lá no monte, Jesus se afasta deles e vai orar. E o que eles fazem? Vão dormir. Jesus está aqui orando e eles estão dormindo. E Jesus volta e fala: vocês não podem orar comigo nem por 1 hora. Vigiai e orai, para não entrares em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles tinham motivo para dormir? Tinham. Mas existe algo que é mais importante, é a oração. Agora olha para isso aqui, meus irmãos. O que é essas 3 cadeiras que estão acima da oração? O texto que a gente acabou de ler diz o seguinte: dormir, orar e praticar. Boa, Patrícia, boa. Praticar. Irmãs, o texto fala que o casal não deve se privar um ao outro, a não ser, aí começa a abrir uma possibilidade, um monte de concessão, não é? Por mútuo consentimento, ou seja, os dois têm que concordar absolutamente, por curto período de tempo, não pode ser por muito tempo, tipo, vou ficar aí 1 semana sem, né? Não. Para se dedicar a orar, tipo assim, o tempo que a gente poderia estar namorando, a gente agora vai dedicar em oração. Você concorda comigo? Os dois concordam, mas aí tem que ser por pouquíssimo tempo. Você sabe o que ele está mostrando com isso? Para que Satanás não nos tente? Ele está colocando a vida sexual do casal como algo mais importante que a vida de oração. Há uma hierarquia aqui. Isso aqui, passar para cá, né? Tem que ser uma exceção, e uma exceção curta. Tem que ser assim, o pessoal que está fazendo demais, aí resolve, não, vamos parar um dia para orar, entendeu? Numa época ali que não tinha nem televisão, né? Os casais estavam investindo no celular, WhatsApp, essas coisas que vão afastando, criando mais muro ainda, não é? Estavam na prática intensa, não, vamos dar uma paradinha para a gente entrar no propósito de oração, hoje vamos orar um pouco mais, por pouco tempo, por consentimento mútuo. A vida sexual, na visão da sabedoria do apóstolo Paulo pelo Espírito Santo, estava acima no casamento do que a vida de oração. E aí ele coloca o porquê. Ele fala o seguinte: para que Satanás não vos tente. Aí talvez a mulher vire e fale assim: mas eu posso ficar muito tempo sem. Satanás está tentando. Vocês são um. E mesmo que a mulher vire e fale assim: mas eu consigo e não acontece nada. Eu acredito que algumas irmãs têm um apetite sexual muito reduzido comparado a outras. Você não pode se medir pela outra, não é? Mas o que geralmente acontece, meus irmãos, é que Satanás, sabendo disso, começa a colocar algumas brechas. Não está acontecendo, você não vai sentir falta, porque ele conspira para isso. Mas de repente, um muro começa a se levantar entre você e o seu marido. E aí o que ele vai fazer? Vai colocar alguém próximo, um colega de trabalho muito legal, muito gente boa, num condicionamento físico, ou talvez uma beleza, ou mesmo uma simpatia, ou às vezes nada disso, só um pouquinho de atenção e tempo, porque ele trabalha com você. E vai abrindo brechas, sabe? Eu estou dando um exemplo, mas pode ser muitas coisas. Tem mulheres que não vão ter contato com outros homens, mas sabe o que acontece? Passa um tempo sem praticar, né? Começa a ter sonho. Os sonhos, eles revelam algo que está lá no nosso inconsciente. Algo que às vezes a gente não tem nem coragem de admitir que isso está dentro da gente. O sonho, ele vai revelar. É isso que a psicanálise trouxe de entendimento. Mas como pastor no reino de Deus, eu te acrescento um detalhe a mais que a psicanálise não sabe. Os anjos, biblicamente falando, têm capacidade de interferir no seu sonho. Os anjos entram no sonho de pessoas na Bíblia para dar recado de Deus. Eles mandam o recado de fora para dentro. E se a gente sabe que demônios são anjos que caíram, você sabe que demônios podem interferir diretamente no sonho. E a mulher não está tendo prática sexual com o seu marido. Daqui a pouco ela começa a sonhar coisas.
E eu estou dando alguns exemplos, poderia dar muitos outros, mas eu quero mostrar para vocês, porque eu sei que os exemplos femininos, vocês já vão construir na cabeça de vocês, com a experiência de vida das casadas. Eu quero contar para vocês o que acontece do lado de cá. O que eu tenho percebido no aconselhamento, nas coisas que acontecem. Irmãs, o homem é um ser extremamente visual. E a gente vive uma cultura extremamente apelativa para o visual. E um homem que não está tendo toda sua energia sexual gasta com a sua esposa, eu tenho que contar para vocês, a energia sexual continua ali, a disposição sexual continua ali, o apetite sexual continua ali. E se ele não está gastando com a mulher, ele vai gastar em algum lugar. Mas o meu marido é muito crente que Deus fez ele um homem com todas as características fisiológicas e emocionais como qualquer outro. Você sabe que eu tenho aconselhado maridos dessa igreja, casados, homens casados, tanto de pouco tempo quanto de muito tempo, enfrentando problemas com masturbação, por exemplo, igual adolescente. Irmãs, tem alguma coisa errada. Existe um erro neles, com certeza. Eu chamo a atenção, eu ensino, porque toda a energia sexual deles tem que estar direcionada para uma única mulher nesse planeta, que é a mulher com quem eles estão casados. O homem que está olhando para outra mulher, que está vendo pornografia no celular, ou em qualquer lugar, ou criando fantasias com personagens de filme de televisão, ele está errado. A energia sexual dele tem que estar direcionada para uma única mulher em todo o planeta. Mas, minhas irmãs, esse é o erro dele. Qual é o erro das irmãs? A energia dele, além de estar direcionada para vocês, ela precisa estar gasta em vocês. Precisa estar saciada na própria esposa. Um homem casado com uma mulher crente, ele não devia ter nem força para se masturbar. Ele não devia ter nem vontade para olhar para outra, de tão saturado de prática sexual que ele devia estar. Amém. Pensa no homem, que ele está tão bem servido, que ele não tem nem graça de olhar para outro lugar. Ele não tem nem força para poder buscar qualquer outra coisa, de tão bem gasta que está a energia dele. Vocês estão entendendo como que a gente está distante daquilo que a Bíblia ensina? Tem alguma coisa errada no nosso meio, não é? A gente poderia estar colhendo como famílias uma coisa tão mais sólida, um relacionamento tão mais maduro. Meus irmãos, porque um casal que vive uma prática sexual frequente, consistente, bem produtiva mesmo, resolve 90% dos problemas do casamento. Você sabe aqueles atritozinhos, aqueles mal entendidos que na verdade são má vontade? As coisas vão se resolvendo, tanto para o lado do homem quanto para o lado da mulher. Vem um tipo de paz sobre a casa diferente, quando realmente há uma prática satisfatória nesse sentido. E o que é uma prática satisfatória? Quantas vezes por semana, pastor? Vou explicar para vocês. À luz desse texto, tá? Não é coisa da minha cabeça não. Quando a gente lê lá, para a gente não se negar um ao outro no casamento, que a mulher não é dona do seu próprio corpo, e o homem não é dono do seu próprio corpo, mas sim a sua esposa. Presta atenção. O que isso sinaliza para a gente? Se a necessidade da mulher é uma vez por semana, estou colocando aqui um casamento de dois velhinhos, tá? Dois velhinhos. Se a necessidade da mulher é uma vez por semana, e a do homem é uma vez por mês, quantas vezes eles têm que fazer? Uma vez por semana. Agora, se a necessidade do homem é uma vez por dia, e a da mulher 3 vezes por dia, quantas vezes tem que fazer? Por quê? Para não se negar mutuamente. Aí pensa, né? Pastor, na prática isso não funciona, né? Não tem como. Eu separei aqui em oração
3 recomendações para as irmãs. Irmãs, eu queria que realmente, para vocês que estão ouvindo essa ministração, estou gravando aqui para mandar para as que faltaram, tá? Vocês mandarem, irmã fulana que está lá reclamando do casamento, né? Ouve isso daqui e manda lá o áudio para ela, né? Eu queria que vocês saíssem daqui, tendo esse entendimento, mudando a prática. Você sabe, tem gente que vira e fala muito assim, mas o meu casamento ele é perfeito, o meu casamento é uma maravilha. Já ouvi de alguns crentes falando isso. Você sabe o que eu afirmo com muita convicção sobre a vida deles? Estão cegos. Porque não existe um casamento de crente que não possa melhorar. Os dois estão sendo aperfeiçoados. Tem alguma cegueira e alguma máscara, nem que seja para eles mesmos nessa história. Todo mundo tem algo para ajustar e colocar em prática. Amém? Amém. Então olha só, as 3 coisas aqui que eu anotei. A primeira delas é o seguinte: vida de oração. Achou que ia ser uma coisa mais prática, mas é algo bem prático. Depois eu vou colocar umas mais práticas ainda. Mas a primeira de tudo é: você governa sobre a sua vida. Você tem condições de governar e o seu marido também. Eu tenho ensinado isso para os homens. Tem homem que casa com a mulher todo animado, o negócio está pegando fogo, e de repente a mulher depois do casamento não sabe nem beijar mais. Isso é espiritual, meus irmãos. Isso é espiritual. E eu falo para os homens, você tem que governar espiritualmente até sobre isso. Vai para o joelho, vai orar. Irmãs, aqui tem muita mulher de oração, que se tiver uma criança com câncer pedindo oração, vai lá e se coloca de joelho e fica orando horas. Sabe por quê? Porque sabe que isso é importante. Mas por que não ora sobre a sua própria vida sexual? Porque não deu importância ainda. Não precisa, é uma coisa que é um problema que a gente vai levando e na verdade está tendo uma qualidade de vida ruim, o casamento não está bem, pensa que é por outros motivos, mas passa por aí. Eu e meu marido não estamos falando a mesma língua, eu ofendo ele me ofende, mas se estivesse no maior love nas madrugadas, de dia a coisa estava diferente. Então, priorize isso como pauta de oração. Eu já contei para vocês aqui na igreja, que no meu caderno de oração eu tenho uma folha para cada área da vida, né? Tem lá a família, o nome dos filhos, aí tem isso, tem aquilo outro. Lá no meio das coisas, enquanto eu oro pela minha vida financeira, quem é que ora pela vida financeira? Levanta a mão. Olha aí, para pagar as contas, né? Deus abrir porta. Todo mundo aí orando pela vida financeira. Pois é, junto com a vida financeira está lá, sexual. Mas está ruim? Não, mas eu tenho plena consciência que as coisas têm muito que melhorar. Eu agradeço a Deus e eu oro. E eu incentivo os homens da nossa igreja, os maridos da nossa igreja a fazerem isso. Eu estava falando para eles aqui, meus irmãos, que uma vida sexual construída debaixo de oração, as coisas dão certo. Quem tem criança, então, né? É engraçado, a gente ora, não deixa as crianças acordar antes, não. Quando acaba, aí primeiro, tem alguém aí? Mas não acorda enquanto não pode. Como é que isso é possível? É oração, meus irmãos. Minhas irmãs, desculpe, é a prática. Estou falando tanto para homem que eu me perco. É oração. Vocês têm condições, mulheres, de governarem sobre a vida de vocês nesse sentido. Segunda coisa, desculpe agora a franqueza, eu vou falar umas coisas talvez um pouco mais agressivas. Vamos deixar de frescura? A segunda coisa, deixa de frescura. Você sabe por quê? Porque uma prostituta, ela vai lá e faz 5, 6 vezes por noite para botar comida dentro de casa, para sustentar uma família. E uma irmã não pode fazer uma vez por dia para salvar seu casamento? Desculpe a comparação, desculpe a agressividade, mas muitas vezes o pessoal fica assim, mas eu não estou com muita vontade, eu não estou com muita disposição, eu não me sinto muito bem para isso. Irmãs, vão parar para pensar. O que essas mulheres vivem?
Você tem um homem de Deus e ele está querendo é você. Pelo amor de Deus, ele está querendo é você, ele não está querendo outra não. Eu preciso explicar para vocês que existe um negocinho ali chamado KY, né? Tem dias que são dias de festa. Tem dia no mês que você faz um prato especial lá na sua casa. Que você vai lá, faz um churrasco num domingo. Mas irmãs, tem dia a dia, no almoço normal, você vai lá, frita um ovo, come com arroz. Porque não vai passar fome, não é? Ah, eu não posso fazer um banquete. Vai lá e faz alguma coisa. Faz um miojo. Justamente. Não quer dizer que você vai ter que fazer um banquete todas as vezes, mas as mulheres ficam naquela, de repente, expectativa, né? E criam, porque a depilação não está em dia, não estou me sentindo muito bem nisso, naquilo outro. Não quero ter que colocar lingerie. Tem lá, abre uma gaveta, tem lá 30 que usou uma vez na vida e nunca mais usou. Aí as meninas vão casar na igreja, chá de lingerie. Aí ganha aquele monte de lingerie. Vai usar uma vez na vida e nunca mais. Tá errado, é pecado. É pecado, você tem que ter arrependimento. O problema é que casa pensando que vai fazer, entendeu? Mas aí chega naquela rotina, escutem essa. A irmã Briane, vocês conhecem, teve aqui no outro sábado ministrando sobre comunicação. Ela fez uma pesquisa lá na igreja, na PIB de Goiabeiras. E ela, estudando essa questão de bem-estar sexual, ela trabalha muito isso, né, com as irmãs, com as mulheres lá. Não só da igreja dela, mas ela tem trabalhado muito nessa área. Ela fez uma pesquisa perguntando para as irmãs, todas as irmãs da igreja, casadas, qual o principal motivo que te impede de fazer sexo com o seu marido? Vocês sabem qual foi a principal resposta? Não é porque eu estou com raiva do meu marido, porque eu lembro que ele me traiu. Tinha lá várias opções. A principal resposta, disparado na frente de todas, era preguiça. Preguiça. Porque dá preguiça, dá trabalho, né? Eu vou ter que ir lá escolher uma calcinha diferente, não sei o que e tal. Já tô cansada, já trabalhei o dia todo. Eu quero dormir. Olha aqui onde é que tá o dormir, gente. Olha aqui onde é que tá o dormir. Não tá nenhum para trás, tá 2 para trás. Olha para as cadeiras. Tá errado, é pecado. Precisa mudar a mentalidade. A gente precisa melhorar a nossa mentalidade nesse sentido. Então, olha só. O que foi aí? O que foi, gente? Depende, É possível, sim. Imagina quando tiver filhos, inclusive, né? Então, gente, o princípio é esse. Tá? Tentem refletir. Quando vocês começarem a criar desculpas, quando você achar que não é possível, lembra das mulheres da vida, por exemplo, que estão ali encontrando qualquer tipo de freguês e tem que aceitar, não é? 5, 6 vezes por noite, e elas dão conta. O corpo da mulher não pertence à mulher, pertence ao marido. Isso tem muitas implicações, talvez vocês continuem conversando a respeito disso. E o corpo do homem não pertence ao homem, pertence à mulher. E qualquer problema que surgir no meio desse caminho, lembra que vocês têm autoridade em nome de Jesus para governar sobre essa área da vida. Sei que a gente pode talvez estar assustando algumas solteiras, não é? Se você tem sonho de casar, lembra disso. Muitas mulheres têm uma expectativa com relação ao casamento e se transformam depois disso, não é? Já carreguem esse ensino. E eu tenho uma terceira coisa para dizer para vocês, a última nesse sentido. Estimula o seu desejo. Não é normal isso, não. Você é o mesmo ser humano de antes de se casar. Não é normal uma mulher perder completamente o seu desejo.
Você vai trabalhar isso em oração, é claro, mas lembra daquilo que a gente já aprendeu em outros textos bíblicos e eu ministrei para a igreja em vários momentos, que todo desejo, ele só existe dentro da gente quando ele é alimentado. Você pega qualquer tipo de perversão sexual que exista nesse mundo, só está ali porque aquilo foi alimentado dentro da pessoa. Eu dei um exemplo no último encontro com relação a sadomasoquismo, não é? Criou uma moda lá, 50 tons de cinza, não sei o que, já tinha várias coisas nesse sentido, mas agora virou mais pop. O que isso faz? Cria expectativas no coração das pessoas. E se a pessoa fantasia que aquilo vai ser bom, se ela alimenta aquilo como desejo, vai ser. Ela vai acabar gostando quando acontecer, mesmo que seja a coisa mais absurda do mundo. Tem pessoas que só sentem prazer quando um faz xixi no outro, quando passa cocô um no outro. Por quê? Porque alimentaram esse desejo. Algum momento no decorrer da sua vida isso foi alimentado. E como eu costumo dizer lá no encontro, eu tenho certeza que isso é demônio debochando de Deus. Olha aqui o que eu faço com a sua criação. Eles gostam disso, eu fiz eles gostarem disso. Então uma mulher tem uma fantasia de que ela está sendo xingada, amarrada, violentada, humilhada, e achar que isso é algo bom. Isso foi alimentado. Algum produto do reino das trevas alimentou o coração dela com isso, para que ela só sinta prazer debaixo de humilhação. Satanás vai lá e humilha, bate, machuca, e pior de tudo, a escravidão é quando o escravo quer ser preso. A escravidão maior de todas. Então todo desejo ele só existe quando ele é alimentado. Só que isso tem um lado bom. Porque existe um desejo que é o bom, da mulher para com o seu marido. Ele é um desejo bom, e o do marido com relação à esposa. Só que se ele não é alimentado, o que vai acontecer? Não vai sentir nada. Sabe, você mulher, lembra de quando você era solteira? Que você ficava pensando, sabe? Ah, quando eu puder fazer... Quem casou direitinho, estou falando, né? Ah, o dia que eu puder fazer. O desejo era alimentado com fantasia. E quando o desejo é alimentado com fantasia, ele fica num nível alto. E aí a mulher casa, ela já tem o homem, o que ela faz? Ela para de ter fantasia. Ela para de alimentar o desejo. E aí o que acontece? Não sente mais. Você precisa aprender a exercitar. Não é errado você pensar no seu homem, ele é seu. Você não está cobiçando o homem do próximo, ele é seu. Não está errado isso. Traz à memória coisas interessantes para você, pensamentos excitantes do passado, da época que você desejava simplesmente ele. Faça com que algo realmente seja gerado dentro de você. Se valorize. Tem mulher que vira e na verdade a maioria, pelo que eu tenho entendido, funciona da seguinte forma: só consegue realmente se sentir excitada se ela se sentir sexy. Investe em você. Pega lá as lingerie lá da gaveta, as 50, 60, sei lá quantas você ganhou no chá de lingerie, né? E veste. Não é errado a sensualidade para o seu marido. Se sinta sensual. Entenda isso. Vai ser sempre isso? Não. Não vai ser sempre assim. Vai ter dia que você vai lá, né? Vai fazer aquele almoço na correria, vai fazer um arroz, feijão, fritar um ovo. Vamos comer isso aqui. Não passamos sem almoço, não é? É mais importante que orar, é mais importante que dormir. Mas invista em você. Aprenda realmente a voltar, principalmente quem está casado há muito tempo, vai se perdendo dessas coisas, entendeu? Então, a segunda parte é importante, de você saber que pode acontecer de qualquer maneira, não é? Claro, consentimento mútuo, eu não estou falando aqui de forçar barra, estupro, nem nada disso, pelo amor de Deus, não é? Dentro desse princípio bíblico. Mas melhor ainda é quando o desejo do homem e da mulher estão nivelados. O objetivo é que vocês estejam nivelados nesse sentido.
Se o desejo da mulher é maior do que o do homem, vocês vão orar e vão trabalhar isso na prática para que o do homem alcance o da mulher. Agora, se o do homem está sendo maior do que o da mulher, da mesma maneira, a mulher tem que orar e trabalhar em si isso, para que o desejo dela chegue no mesmo nível do homem. Casais velhinhos vão ter passado de muitas fases desse tipo, mas ainda vai existir intimidade sexual. Olha, gente, intimidade sexual é igual vida de oração. Você tem intimidade com Deus, seu relacionamento está bem com Ele. Se você investe em intimidade com Deus, o seu relacionamento está bem com Ele. Se você investe em intimidade com o seu marido, o seu relacionamento vai ficar bem com Ele. Esse é o princípio é o mesmo. É por isso que Deus compara a igreja e Jesus com o marido e a mulher. Invista em intimidade. Volte daqui diferente. Reflita as coisas que podem melhorar na vida de vocês com relação a essa área e outras que Deus vai mostrar para vocês no decorrer da madrugada. E volta diferente. Não seja só ouvinte da palavra, seja praticante. Me perdoe se com as minhas palavras e exemplos, de alguma forma, eu ofendi a situação de algumas de vocês. Não estou aqui para julgar ninguém. Só quem sabe o que se passa na sua casa é você e seu marido e Deus. E só o que se passa no seu coração é Deus. Eu estou aqui para trazer o princípio bíblico e tentar esclarecer da forma mais aberta possível, para que realmente isso provoque algum tipo de mudança, tá? E solteiras e se preparando para casar, aprendam o máximo possível nessa madrugada, façam perguntas. Tem muitas mulheres de Deus sábias aqui para orientar vocês nesse sentido, tá bom? Não vou dar espaço para perguntas, né? Porque na verdade o acampa dentro não é com o pastor. Eu vou sair fora, vou correndo daqui antes que alguém me jogue alguma coisa. Mas eu gostaria de orar por vocês nesse sentido, amém? Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Quando você prioriza isso na sua vida, você vai procurando aquilo que está sendo empecilho e vai tirando do caminho. Às vezes o marido vem e compartilha com a gente que está dormindo fora do quarto há um tempão. E não é por briga. Não é por briga. É porque eles se acomodaram em uma situação por um dia que precisou, aí as crianças foram para lá e não sei o que, ou por uma questão de saúde, qualquer coisa assim, e acomodaram naquilo, e o casamento está horrível. E eles se acomodaram naquela situação. Então, a gente tem que ir vendo o que está atrapalhando o casal de ser completamente uma só carne. Muralhas precisam cair. Eu vou começar orando por aquelas que estão solteiras nesse momento, né? E depois eu vou ministrar algo sobre as casadas. Coloca a sua mão assim. Pai, nós te agradecemos nesse momento pelo ensino da tua palavra. E pedimos que, de alguma forma, ele venha fazer morada nos nossos corações e virar prática de alguma maneira. E eu te peço nesse momento por aquelas que se encontram solteiras, meu Pai. Aquelas que têm plano de se casarem, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ajude elas, meu Pai, a serem santas, para viverem plenamente aquilo que o Senhor determinou sobre elas, meu Pai. Aquelas que não têm marido, independente se porque são novas, independente porque estão separadas ou viúvas, que elas tenham no Senhor plena suficiência, meu Pai, que elas não venham sentir solidão, e que o Teu Espírito gere nelas autocontrole, até que elas cheguem um momento da vida, se da Tua vontade for,
onde elas possam desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para elas nessa área da vida, meu Pai. Mas eu te peço nesse momento por essas que se encontram casadas, meu Deus, que nenhuma delas venha se separar, meu Pai. Amém. E que elas saiam dessa madrugada, meu Deus, como derrubadoras de muros. Amém. Que o ciclo da vingança acabe, meu Pai. E que elas venham ser perseverantes na vida íntima com seus maridos. Eu quero pedir uma bênção sobre cada uma dessas que estão casadas, a bênção do nivelamento do desejo. Amém. Que o marido e a mulher tenham o apetite sexual no mesmo nível, meu Pai. E que eles venham viver grandes experiências sexuais abençoadas pelo Senhor, meu Pai. E que esses casamentos todos que precisam de cura sejam curados, meu Pai. Amém. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, eu ouvi dizer, não foi comigo, tá? Já não gosto também de dar exemplos particulares, porque eu estou numa posição de paternidade espiritual, não é? Mas eu ouvi dizer, e vou até instigar para poder vocês conversarem a respeito, que teve um casal aqui na igreja, a gente conversou sobre isso no dos homens, que fez um propósito um ano desse para trás aí, de todos os dias do ano, 3 anos, né? Já sabe. Há 3 anos atrás, todos os dias do ano. Propósito espiritual, não tem? Igual você faz jejum, vou ficar sem ver televisão, vou passar 21 dias sem comer carne, pois é. Um ano inteiro, todos os dias. Então fica como sugestão. Já tínhamos os 3 filhos, tá bom? Para vocês verem que nada é desculpa, né? Para vocês verem que nada é desculpa. Fica aí como sugestão para vocês, casais, ok? Deus abençoe vocês. Um bom acampamento.